quem eu queria convidar já há muito tempo para estar presente, que é um bom amigo. Acho que fazia todo sentido terminarmos com a Madeira. Era a última região que me faltava falar. Nestas temporadas foram dedicadas às regiões vínicas de Portugal e alguns produtores trabalham em multi-regiões e faltava uma Madeira. E a Madeira tem sempre aqueles vinhos icónicos e é uma região muito bonita e acho que faz todo sentido terminarmos esta temporada, para o ano continuaremos, com os vinhos da Madeira. Posto isto, queria apresentar aqui os nossos convidados, Francisco Albuquerque, do Madeira Wine Company, uma figura incontornável aqui ligada aos vinhos da Madeira, e também está o João Gira, aí algures, está para aí algures também. João está aqui, ele está aqui ao meu pé, porque teve que ceder o... Está aqui atrás. João. E o José Silva, grande amigo, mas também já vamos falar um bocadinho com ele. Eu queria começar, se calhar, por pedir ao Francisco que nos falasse um bocadinho, fizesse um enquadramento do Madeira Wine Company, que é uma empresa já muito antiga, não é? E que alberga várias marcas. Se puder só explicar um bocadinho para quem nos está a assistir. Em primeiro lugar, quero agradecer a honra que nos dão de ser o último programa e também a atenção que nos vão dar aos vinhos e a oportunidade de estar aqui convosco. Então, obrigado, Sérgio. Obrigado, Zé Silva. É sempre um prazer ver-te. Sempre jovem, como eu, a fazer parte da mobília desta companhia. Já vou fazer 34 anos aqui. A Madeira Wine Company, basicamente, tem um pouco mais de 200 anos, coisa pouca. Foi formada por um oficial das tropas do Nelson, que vieram para a Madeira em 1811 para defender a região contra as invasões napoleónicas. Para quem não sabe, a Madeira teve o pavilhão inglês durante 8 anos, desde 1801 a 1802 e de 1807 a 1814. Mas ninguém gosta, se sente muito confortável a falar nisto, mas supostamente as tropas vieram para cá para defender a comunidade inglesa, que era, como sabem, a Madeira era o último porto de aguagem antes de cruzarem a África para as Índias Orientais ou irem para as Índias Ocidentais, que era o Brasil e os Estados Unidos, como chamavam. E como sabem, quem mandava no mundo era a Companhia das Índias Orientais, nem era o rei da Inglaterra. Portanto, o último porto, toda a gente estava em guerra com a Inglaterra, o último porto era a Madeira. E o John Blandy veio a oportunidade realmente da aguagem na Madeira, que no fundo eles traziam pedras para fazer o balasto das caravelas e dos barcos, e para fazerem essas viagens transoceânicas tinham que abastecer os barcos com água, só que essa água degradava-se num mês. As naus traziam cerca de 700 pessoas, 700 ou 800, e as réplicas das caravelas portuguesas apenas 50 a 70. Portanto, eram os barcos mais rápidos que iam à frente, os barcos dos passageiros vinham atrás. Nós que sofríamos, não é? E então, o último porto, sendo a Madeira, e tínhamos uma comunidade inglesa que vinha das colónias inglesas para atimpar na Madeira quando iam e quando vinham. Porquê? Porque a Madeira, no fundo, é uma rocha, é um vulcão, não é? Em que cerca de 70% da área da Madeira, dos 720 km², está acima dos 700 metros. Nós temos sensivelmente 78 km², com um declive inferior a 14%, isto só para terem uma ideia, da dificuldade da orografia da Madeira. Mas, por outro lado, nós temos mais de 7 microclimas. Nós temos, por exemplo, o clima do Santo da Serra. Chove mais do que em Londres. Para terem uma... E então, eles vinham para o clima subtropical, ficavam um mês no Funchal, temos um clima subtropical, temperaturas médias de 20 graus, depois iam subindo, cada 100 metros em altitude, a temperatura diminui 1 grau Celsius, não é? E depois iam para o Santo da Serra, onde tinham nevoeiro de manhã à noite, onde nós temos lá um famoso campo de golfe também, e onde chovia imenso. Eles assim, como vinham com as doenças subtropicais, teoricamente desenvolve-se o turismo nacional aqui na Madeira por causa dos sanatórios, como sabem, por causa destes tratamentos que se faziam, da tempada.
de atempar as pessoas antes de voltarem aos seus países ou irem para algumas colónias. E depois, então, essa oportunidade, no fundo, do John Blaney tem a ver com o fornecimento, com a cabotagem dos navios, não é? Fornecer, ele mete-se no negócio do vinho e, simultaneamente, no negócio da água, depois no negócio da energia. E ele percebe que nessas rotas que o vinho é um elemento que se degrada muito pouco e, como sabem, para fazer o lastro dos navios faziam-se com vinho, não é? Porque às vezes era o último líquido a bordo depois de se esgotar ou de se estragar a água. Por outro lado, os vinhos tinham, passando os trópicos 4 vezes, sofrendo temperaturas de 48 graus durante 3 meses, tinham uma evolução incrível, não é? E esses vinhos eram muito valorizados, chamados os vinhos de torna-viagem. Então surge aqui a grande oportunidade, e o John Blaney, em 1811, forma a Madeira Wine Company. A Madeira Wine Company, que tem 7 gerações, vai na 7ª geração, o nosso CEO é o Courage Blaney, que vocês conhecem. E temos a marca, como é lógico, a marca da família, que é a Blaney, mas no princípio do século, devido às várias crises que fomos sofrendo, houve necessidade de várias empresas muito grandes se juntarem. E antes de ser Madeira Wine Company, era Madeira Wine Association. Chegou a ter 29 empresas, inclusivamente a Cossart Gordon, que é uma das nossas marcas também, premium, também a Blaney, a Cossart. E depois temos a chamada Miles, que era outra família inglesa, que também era uma companhia, que são estas são as nossas grandes 3 marcas. Tínhamos também o Lecoq, temos o Santa Luzia, mas nós, para lhes dar um exemplo, eu faço cerca de 80 vinhos diferentes, para verem a quantidade de SKUs que eu tenho devido às várias marcas que nós fazemos. Nós, historicamente, temos vinho em Vicê no centro do Funchal, no que resta do mosteiro de São Francisco, que, entretanto, os Blandys adquiriram no século XIX, onde os vinhos envelhecem muitíssimo bem, como sabem, o Funchal é das regiões mais quentes, em que temos uma capacidade de envelhecimento aqui no Funchal de 700 mililitros e na nossa adega do Caniçal de 4 milhões. Portanto, temos sempre um estoque à volta dos 5 milhões, 5 milhões e meio de litros. Mas o vinho da Madeira só pode ser comercializado ao 3º ano. Portanto, a grande parte desses 5 milhões de litros é dinheiro parado. Ou seja, os nossos juros são envelhecimento e envelhecimento com o prejuízo das quebras por evaporação do vinho, como sabem, que vai para os anjos, como nós dizemos. Mas é essa concentração, essa desidratação, associado a uma grande oxidação paradoxal. Porquê? Porque porque os nossos vinhos têm a característica de serem riquíssimos em antioxidantes naturais. Quais são os antioxidantes naturais? É aquilo que nós extraímos das uvas, os polifenóis, não é? E os ácidos orgânicos e inorgânicos, que fazem parte do nosso terroir. Tudo o que se produz na Madeira, inclusivamente a banana, que é um produto extremamente doce, tem sempre alguma acidez que é dada pelo sol. Os solos são superácidos. Para além disso, o clima, a água e a composição mineral do solo vulcânica dá-nos sempre esta componente de uma acidez incrível que caracteriza muito os nossos vinhos. No fundo, é estes antioxidantes que nos permitem oxidar. Senão, em vez de fazer vinho, se calhar fazia sopa, não? Uma coisa esquisita. Se fazemos a mesma técnica. Sim, senhor Francisco, já foi uma explicação bem clara pronto, desse histórico grande, não é, da Madeira Wine Company. Queria passar aqui um bocadinho a bola ao José Silva, que a quem eu tenho muita consideração, é uma pessoa que é um apaixonado como eu por vinhos, mas faz muito mais coisas do que eu, não é? Um homem de gastronomia. Hás de fazer. O Zé Silva é quase madeirense, já. Eu queria pegar por aí porque eu já conheço o Zé há muitos anos, é uma figura incontornável. Eu lembro-me perfeitamente da Hora do Baco na TV, foi se calhar dos primeiros programas que me lembro de ver
relacionados com o vinho, portanto já era muito à frente. Depois gastronomia, turismo. O Zé tem sempre esta disponibilidade para promover aquilo que nós fazemos bem em Portugal, o turismo, a gastronomia, os vinhos, não me querendo repetir. Portanto, só para ele era um programa inteiro, só para o que ele fez, o que faz e o que vai fazer. Então queria só dar aqui um bocadinho a palavra ao Zé no que toca aqui à Madeira, porque sei que, Zé, tu tiveste grande papel na rota de enoturismo da Madeira, na criação da rota, certo? Estiveste envolvido. Eu fui contratado pelo Governo Regional, na altura pela Secretaria Regional de Turismo, para montar a rota dos vinhos da Madeira, que não existia, não é? E pronto, e eu, na altura, era a engenheira Paula Cabasso, a presidente, que eu conheço há muitos anos, e com quem provei muitas vezes também, pá, e que me conhecia também muito bem, o que ele tinha feito. Aliás, posso dizer também que a primeira vez que houve aquela feira de vinhos na Madeira Funchal fui eu e um amigo meu, Débora, que organizamos. Os primeiros 3 anos fomos nós. E portanto, aliás, eu só vou à Madeira há 42 anos, não é? E, aliás, só conheço esse senhor que está aí de óculos, o Francisco, há 25 anos, não é? Portanto, provamos há 25 anos, temos uma grande cumplicidade e, como deves imaginar, provamos já coisas incríveis, não é? Coisas que fazem parte da minha vida, não é? O vinho mais velho que eu provei na minha vida foi com ele, foi um vinho Madeira, claro. Só um pequeno pormenor. Há bocado, quando o Francisco disse aquilo das adegas, do evaporar, eu uma vez estava na Blendis, na adega, com meio de visitantes, e um velho adegueiro, isto já há mais de 15 anos, foi muito giro, pá, penso que esse senhor já não existe, disse assim, sabe, aqui nestas adegas, os anjos também bebem, mas não pagam. Pá, este não pagam, é delicioso, pá, uma coisa deliciosa. Pronto. Eu da Madeira, pronto, eu montei a rota, realmente, como eu, a presidente do Instituto, sabia que eu conhecia muito bem a Madeira, não é? E muito bem apaixonado por vinhos de Madeira, etc. E sabia também que eu já conhecia os vinhos de mesa, os vinhos tranquilos da Madeira. Hoje em dia, praticamente todos, se não todos, quase todos os produtores de vinho Madeira também produzem vinhos tranquilos, não é? Incluindo a Blendis, não é? A Madeira Wine Company, que tem os Atlantis, não é? Aliás, que eu assisti ao lançamento dos primeiros Atlantis, não é? Com o Francisco. E, portanto, ela contratou-me e eu, claro, fiquei honrado, obviamente, mas também satisfeito. E posso dizer que em 2019 eu fui todos os meses à Madeira, 2 meses fui 2 vezes. E fiz, agora repara, o Chico já disse qual é a dimensão da Madeira. Sabes quantos quilómetros é que eu fiz de carro na Madeira? Fiz 6.500 quilómetros, pá. Que é uma barbaridade, percebes? Porque se tu percebes? Atravessa-se a Madeira num dia, não é? Pois, mas é que eu fiz questão de ir a todos os parceiros da rota. Todos. Eu já os conhecia praticamente a todos, mas fiz questão. Não só produtores de vinhos, como restaurantes, hotéis, wine bars e agências de turismo, percebes? Pronto, e foi o arranque. Foi pena porque depois de 2020 ia-se continuar o resto e passou o Covid, não é? Pronto. Portanto, 2021 não se fez nada e eu agora estou a tentar retomar isso com a Secretaria Nacional de Turismo. Para o ano vou falar com eles, vou ter uma reunião, porque acho que fazia sentido. A rota está montada, está a funcionar. Sim. E mesmo em 2021 aumentou, porque os dados estavam lançados e, portanto, houve mais aderentes, não é? Criou-se um selo da rota e, portanto, há muitos restaurantes, wine bars têm o selo e outros por tabela, o que é aquilo, etc. E vieram a fazer a rota. Epá, eu acho que a rota faz todo sentido, não só para os turistas, mas também, não é? Muito importante, mas também para quem gosta de vinho, não é? E quem vai à Madeira. Eu, durante alguns anos, levei à Madeira escansões, pequenos grupos de escansões e donos de garrafeiras para visitar os 6 principais produtores de vinho Madeira, não é? Era uma tareia de vinho Madeira, não é? Eram 3 dias a visitar os 6, era uma tareia, não é? Mas pronto, mas era assim, pá. E quero ver se retomo isso também. E posso-vos dar uma novidade aqui em primeira mão, como disseste bem, Sérgio, eu faço turismo, recebo turistas de topo, não é? Opa, a grande maioria americanos. Eu trabalho com 3 agências portuguesas de turismo, de viagens, e uma americana, de Atlanta, diretamente. E portanto, janeiro, fevereiro, em abril, vou levar um primeiro grupo de turistas portugueses à Madeira. Vai ser giro, vai ser engraçado. Boa. E a todo momento, com a agência americana, conto que janeiro e fevereiro possam já aparecer turistas que eu vá levar à Madeira, não só para mostrar a ilha, obviamente, e eventualmente o Porto Santo, mas também, sobretudo, para fazer provas de vinho e contar a história dos vinhos da Madeira. Pronto, como tu disse, o Francisco já nos conhecemos há muitos anos, não é? E na conversa que eu tive contigo, eu disse, não há ninguém que possa explicar melhor a Madeira e os seus vinhos que o Francisco. Porque ele, além de ser madeirense, de gema, não é? E adora a Madeira e conhece a Madeira,
Ele é pescador e mergulhador, não é? Portanto, conhece a Madeira dos dois lados, não é? De terra e de mar. Às vezes faz umas abusa, às vezes abusa e faz umas asneiras, etc. Pronto, mas também não é como eu, não posso estar quieto, não consegue estar quieto. Mas depois o Francisco, em termos vínicos, não é? Conhece os pequenos produtores, como sabes, na Madeira, é o microprodutor, produtores em sítios absolutamente incríveis que eu já visitei com ele. Pá. Uma vez íamos visitar um pequeno produtor que lhes tinha fornecido uvas para o Atlantis, a ele e ao Rui Reguinga, que ele fez também um Atlantis com o Rui Reguinga, e íamos numa cabine, numa pick-up, não é? E o senhor que ia a conduzir tinha 81 anos, 82 anos, e o Rui Reguinga, cheio de medo, pá. Eu disse, Rui, devias ter medo se fosse eu a conduzir, que não conheço. Agora o senhor, eu conheço isso com as mãos dele, pá. Foi muito engraçado. Portanto, Claro. o Chico conhece pequenas histórias desta gente toda que enriquecem muito. Primeiro, quem lhe fornece uvas. O Chico tem produtores que lhe fornecem 800 quilos, 1000 quilos de uvas, não é? Parece que não é nada, não é? Parece que não é nada, mas é o sal e pimenta de muitos vinhos que ele produz, percebes? Que fazem muito, muito sentido. E isso só se encontra na Madeira. Eu só conheço na Madeira este estilo, estás a perceber? Depois, Sim. como ele disse, conhecer bem a morfologia da Madeira, a orografia da Madeira, como eu conheço. Eles têm uma vinha muito gira lá em cima, a 700 metros de altitude, em São Jorge, na freguesia de São Jorge, enramada. Há muitas vinhas na Madeira enramada, e uma das razões é que os caixos caem, ficam pendentes e as folhas protegem os caixos, muitas vezes, do excesso de sol. Eu já vindimei nessa vinha, e depois pisei vinho a pé no, como é que se chama o hotel que tem o lagar? A Quinta do Furão. Do Furão, Quinta do Furão. Pisei a pé na Quinta do Furão, pá, vinhos, uvas arrancadas aí. Portanto, conheço muito bem a Madeira, adoro a Madeira e os vinhos de Madeira, e o meu conhecimento dos vinhos de Madeira, a minha paixão, deve-se muito a este senhor, pá, que me ensinou muita coisa, me ensina sempre que eu vou à Madeira, não é? E é um prazer sempre estar com ele à mesa, estamos ali horas infindas a comer, a beber e a conversar, pá, é um grande prazer. Boa. E é tudo verdade, Francisco. O Zé disse logo, pá, é Madeira Wine Company, porque pronto, o Madeira tinha o Zé pensado por causa da rota também por causa da rota de vinhos da Madeira, e faz todo sentido. E queria aproveitar, Francisco, aqui para lhe pedir aqui uma breve explicação sobre como é que se faz o vinho Madeira, porque as pessoas estão mais habituadas, se calhar, ao vinho do Porto, não é? Que é mais fácil, mete-se aguardente e depois aquilo fica a descansar nas caves do vinho do Porto e acabou. Mas o vinho Madeira é um bocadinho diferente, é bastante diferente, é fortificado, mas é bastante diferente. Pode dar assim uma breve explicação para quem não sabe, por favor? Digamos, primeiro deixe-me só enquadrar o que é a viticultura na Madeira. Rapidamente, viticultura na Madeira, estamos a falar de 400 hectares, não mais de 400 hectares. 2.000 produtores, o que lhe dá, em média, 2 campos de ténis de uvas por viticultor. Ou seja, 0,2 hectare por viticultor. E nós temos cerca de 6.000 parcelas, para lhe dar uma ideia. A maior 3.000? 3.000? 6.000 parcelas de uvas, com uvas. Algumas delas é um quintal, digamos assim, não é? Porque você, como sabe, nós, para contrariarmos as curvas de nível, fazemos os poios, que no fundo é conquistar à montanha zonas horizontais, com menos declive, não é? E fazemos os chamados, tal como no Douro tem os calcos, nós temos aqui os poios, que são os calcos mais pequenos, digamos assim, mas são cravados na rocha alguns, para dar Mas a viticultura de Madeira é isto. Fazer o vinho. Basicamente, a nossa vindima começa, é feita para as curvas de nível, de sul para norte, em altitude, não é? A maturação ocorre primeiro junto ao mar e vai subindo e acaba no sul, a 850 metros de altitude, com o cercial. Normalmente, em anos normais, não neste ano, mas em anos normais, nós começamos a 20 de agosto e acabamos no dia 5 de outubro, com o cercial e as uvas que estão digamos, nas altitudes maiores. Este ano foi uma coisa completamente anormal, foi só um ano em que tivemos, em junho, o ano mais chuvoso da história da Madeira, num dia. Para lhe dar um exemplo, choveram quase 150 litros num metro quadrado no Pico do Arieiro, a 1.200 metros de altitude, relativamente ao Funchal. E tivemos o dia mais quente sempre na história da Madeira.
tivemos quase 39,6 graus. Já tinha ocorrido temperaturas de 39 em 1976. Isto tudo em junho. Depois, a partir de junho, nunca mais tivemos chuva, praticamente, mas também a água vem quase toda da floresta laurisilva, da condensação, não vem bem da chuva, mas posso dizer que comecei em vendimas no dia 10 de agosto e no dia 30 de agosto tinha praticamente tudo vendimado, 90% da vendima estava feita. Isto é uma coisa completamente anormal. Só para lhe dizer, nós também, a nossa maturação é uma maturação não só fenólica, portanto, para mim é muito importante o pH. E não quero uvas com pH superiores a 3,3, para lhe dar uma ideia, independentemente do potencial de grau, não é? Porque preciso dessa acidez, dessa força dos ácidos, para me permitir oxidar e envelhecer os vinhos durante muitos anos. Nós, em termos de vinificação, fazemos exatamente o que se faz como um vinho de mesa. Selecionamos as uvas, fazemos o grau provável, fermentamos com levaduras autóctones, não há inoculação nos vinhos da Madeira. Portanto, fermentamos 1 grau por dia, não é? E cada variedade de uva está associada a um tipo de doçura. Ou seja, um cercial é um vinho seco, se tem 10 graus potenciais, ele vai fermentar no mínimo 8 a 10 dias, que é 1 grau por dia, não é? E fermenta quase até ao fim. No caso do Malvasia, que é o oposto, que é o vinho doce, não é? Vai fermentar apenas 4 dias, vai fermentar 4 graus. Como é que nós paramos a fermentação? E qual é a diferença? Qual é a diferença relativamente ao Porto? Isto é a pergunta que toda a gente faz. Era aí que eu queria chegar, não é? Era aí que eu queria chegar. Pronto. A grande diferença é que nós paramos a fermentação com a fortificação. Nós adicionamos aguardente, mas a nossa aguardente não tem nada a ver com a aguardente usada no Porto, com 76%. Nós utilizamos álcool vínico, de origem vínica, com 96%. Portanto, já agora para lhe dizer, e nós fortificamos, como é que paramos a fermentação? Ao elevar o grau para 17%, matamos as leveduras e para a fermentação. A partir daqui, os vinhos seguem 2 processos. Seguem um processo de envelhecimento artificial, por uma técnica que é a estofagem. A estofagem é uma técnica específica do vinho da Madeira. No fundo, é a reprodução do que se passava no mar quando os barcos cruzavam os trópicos. Nós, o que é que fazemos? Vão para tanques de aço inox, os vinhos, depois de levarem uma clarificação estática pelo frio, provocamos o inverno, não é? No fundo, levam uma clarificação estática e depois damos, durante 4 meses, damos 45 graus aos vinhos. Portanto, nós em 4 meses, eles têm uma evolução equivalente a 2 anos à temperatura ambiente. É estufa, não é? É tal estufa que não tem nada a ver com o vinho do Porto, que depois fica ali quietinho, na barrica ou na garrafa, dependendo do estilo, claro, não é? Isto para os vinhos que são estufados. Só fazemos isto para os vinhos que queremos vender com 3 anos. Mas todos os outros vinhos, das castas brancas, Cercial, Verdelho, Boal, Malvasia, Terrantejo, Bastardo, vão para cascos de 650 litros, à temperatura ambiente, nos sótãos dos armazéns mais quentes. E ficam lá no mínimo 5 anos. Quais são os armazéns mais quentes? Quentes naturalmente, não são aquecidos. São os armazéns mais altos. Nós, por exemplo, na nossa adega temos 4 andares. O último andar leva os vinhos dos últimos 5 anos. Portanto, que envelhecem naturalmente. Esses vinhos podem ser vendidos depois do envelhecimento de 5 anos e chamam-se vinhos de canteiro. Porquê que se chamam vinhos de canteiro? Porque as traves que suportam os cascos eram de pedra de cantaria, pedra vulcânica, antigamente. Hoje em dia, aquelas traves onde assentam os cascos chamam-se canteiros, ou que era da pedra de cantaria, então chama-se o vinho de canteiro. Nós somos, tal como o Porto, DOP. Porquê? Porque
porque temos castas tradicionais, temos um instituto regulador, temos uma legislação própria e não há confusão de fronteiras, como é óbvio que é o mar. Não é? Portanto, temos as 4 condições de DLP. Portanto, em termos de identificação, a grande diferença é esta. Estofagem, oxidação, só não temos vinhos vermelhos, não temos rubis nem LBVs, são todos oxidados. Certo. E a aguardente é a pedra de toque aqui, porque o álcool vínico, para nós, qual é a grande vantagem? Nós não temos, o álcool vínico é álcool, cheira a álcool, é neutro, completamente neutro, não tem etanol nenhum e tem um extrato seco inferior a 1 miligrama por litro. O extrato seco é uma das condições, quer dizer que não tem nada que se vá combinar para além. E depois, qual é o processo de envelhecimento? A reação dos álcools com os ácidos para provocar estas voláteis com a oxidação evoluem, digamos, primeiro para marmelada, depois marmelada com especiaria, para chutney, entre aspas, depois do chutney vêm as madeiras queimadas, os emperriomáticos, aquilo que nós chamamos a especiaria, mas associada à caixa de charutos, se quiser, é um termo que nós usamos muito, os almíscaros, os balsâmicos e nos vinhos muito, muito velhos, no fundo, é uma profusão de tudo isto elevado exponencial, não é? Que nos dá Francisco, só uma pergunta que eu queria fazer. Isto, por exemplo, em comparação, um vintage, que é um vinho do Porto, que é feito para envelhecer em garrafa, não é? Portanto, aquilo ao fim de 2 anos vai para a garrafa e depois a gente espera por ele, pode abri-lo em 10, 15, 20, 30, 40 anos. O Madeira, quando vai para uma garrafa, não é? Normalmente ele já está no ponto para ser consumido ou vai evoluir, que ele já leva uma oxidação muito grande, não é? Ele, digamos, quando ele é engarrafado, está completamente estabilizado ao ar. Portanto, ele tem uma evolução nos primeiros 6 meses de garrafa, nos primeiros 5 anos, nos primeiros 10 e depois só 20, 30, 50 anos. Que evolução é essa? Ele ganha aromas na garrafa, começam-se a desenvolver, devido à esterificação contínua da reação dos álcools com os ácidos, começa a aparecer aromas que nos lembram resinas. Resinas, se quiser, quase acetona. A acetona que as senhoras tiram o verniz, não é? Aqueles cheiros acetonados, no fundo, é o que nós chamamos o buquê de garrafa. Mas se me perguntar se um vinho tem 17 anos de garrafa, ou tem 10, ou 25, eu não lhe consigo dizer. Posso lhe dizer que tem características de mais de 10 anos de garrafa, ou características de mais de 20 anos de garrafa. Já agora, o que nós chamamos o nosso vintage, o que está na lei, nós não podemos chamar vintage. Mas eu digo sempre, chamo sempre vintage, porque eu não posso utilizar a palavra vintage, como sabe, está arrestada para o vinho do Porto, mas posso dizer, não é? Porque estou a usar um V pequenino, não estou a usar o V grande, portanto, posso usar. Porque o que está na lei para designar o nosso vintage é a fresqueira. Frasqueira é um nome que eu não gosto particularmente. Então digo sempre que é um vintage, porque é a única coisa que define. É um vinho de um só ano, de uma só casta, que envelhece no mínimo 20 anos. O vintage da Madeira é assim. Já agora, só para dizer que para além dos vintage, dentro do estilo de vinhos madeiras, o que é que nós temos? Temos o vintage e os colheitas. Os colheitas são vinhos, tal como o que vamos provar hoje, que não têm 20 anos de envelhecimento, mas são vinhos de canteiro envelhecidos, são vintage bebés, que têm entre 10 e 15 anos, não têm os 20 anos de envelhecimento, mas são grandes vinhos que continuam, parte destes vinhos nós engarrafamos como colheita e parte continuam a envelhecer para vintage. E depois temos os vinhos ditos mais comerciais e os mais tradicionais, que são os blends, que é a mistura de uma casta para me dar um vinho de idade média, e temos vinhos de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 25, 50, que no fundo são misturas de idade média, tal como o whisky ou como o vinho do Porto, digamos assim. Certo. Isso era uma questão que eu tinha aqui, pronto, já também para explicar, para além de como se faz o vinho, os vários, digamos, os vários estilos, os vários tipos em termos de anos. José,
De facto é muito diferente a madeira de um vinho do Porto, são vinhos ambos Sim, muito nobres, não é? E que levam sim. o nosso país por aí fora, sem dúvida. E Madeira também tem, portanto, ao bocado o Francisco falou, seco, meio seco, doce, extra seco, não é? Tem essas categorias Sim, todas. sim. Tu tens um preferido, Zé? Opa, Um tenho, estilo preferido claramente. ou... Deixa-me só dizer-te isto, tenho um preferido, o meu preferido é o Terrantês, pronto. Eu gosto de vinhos secos, muito mesmo, percebes? Mas também gosto muito da acidez. E então, logo a seguir, o cercial, não é? E posso dizer que eu já bebi cerciais, sobretudo velhos ou muito velhos. Atenção, quando o Francisco está a falar de muito velhos, está-te a falar de vinhos do século XVIII, século XIX, XVIII, não é? Estamos a falar de vinhos de 1700 e tal, 1800, percebes? Que eu já tive o prazer de beber, aliás, quando vou à Madeira bebo sempre, pá. Bebo não, provo, que isso não é para beber, é para provar. E que realmente mantém uma riqueza, é uma coisa absolutamente incrível. Eu não conheço nada como aos vinhos da Madeira, nada que se compare. Mas o meu preferido realmente é o Terrantesco, pela sua secura. Mas eu bebo cerciais, muito velhos, velhos ou muito velhos, que no primeiro toque dói na língua, pá. Não estou a exagerar. Dói na língua, estás a perceber? Dói! Depois fazes rodar e depois vai por ali acima, aquilo é prazer, 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 prazer. Uma coisa muito importante para entender a Madeira também é, não só aquilo que o Francisco disse no início, que é a sua orografia, mas sobretudo o terroir. Aquilo é vulcânico, pá. Aquilo é tudo vulcânico, não é? Aquilo foi um vulcão. E, portanto, isso vai transmitir às uvas, não é? Toda aquela riqueza, sobretudo a acidez. Por outro lado, segunda questão muito importante da Madeira, as castas são castas autóctones, não é? Pá, vieram de vários sítios, como vieram os portugueses, etc. Também, mas são castas autóctones. Portanto, são castas irrepetíveis noutros sítios de Portugal e não conheço mais sítio nenhum do mundo. Mas, ao Francisco, agora, em tom de brincadeira, mas essas coisas são tristes, pá, no outro dia mandaram-me uma indicação de uma blogger brasileira. Não é uma blogger, é uma influencer, não é? Que também fala de vinhos. Influencer. E que disse esta beleza, que era o vinho de mesa, fala de vinhos portugueses, vinhos de mesa, que envelhecem em canteiro como ao vinho do Porto, pá. Portanto, fantástico, não é? Ela descobriu algo que nós Uma não ligeira sabíamos, não é? confusão. O blog chama-se Kirikiri. É ridículo, ridículo. Pronto. Mas realmente, ao Sérgio, portanto, estas são duas diferenças muito importantes, duas características. O terroir, sobretudo o solo e a orografia, não é? Ele disse, há vinhas a 850 metros de altitude e há vinhas na costa norte em que o mar vem, na maré cheia, vem banhar as vinhas, não é? O Rui Quase Ringa tem toca. uma vinha no norte, o mar na vinha, percebes? Pá. Pronto, para te ver a ideia. Depois 850 metros de altitude. Depois o terroir, sobretudo isso, a pedra, não é? Vulcão. E depois, além do clima, não é? E para o clima é muito diferente na costa norte e na costa sul. É Completamente diferente. completamente diferente. Costa Norte, aquilo é pique, não é? Aquilo é selvagem É ainda, é o mar. Atlântico. É Atlântico. É o clima E na Costa Atlântico. Sul é muito suave, onde há as bananeiras também, percebes? É tropical. É tropical. E onde também há vinhas em ramada, percebes? Em assadas. Pá. Vinhas em ramada, em que muito baixinhas, em que para fazer o corte das uvas tem que se andar de joelhos. Pá. Pá, vale a pena ir à beira ver isto, porque é para ter respeito por aquela gente, não é? Que realmente é muito, muito difícil. Não é? Mas o vinho em ramada tem muito a ver também, por exemplo, no norte é quase tudo em ramada, porquê? Porque para aumentar tem menos 2 horas de sol do que no sul, em média. E então a exposição solar, a fotossíntese é muito maior estando na horizontal a vinha do que estando na vertical. A razão é essa, embora seja muito ar, é difícil de trabalhar. Francisco, antes de passar aí para... Deixa-me só dizer outra coisa em relação à Blendis, à Madeira Wine Company. Eu tive o privilégio, eu conheço a empresa muito bem há muitos anos, não é? Acompanhei sempre a evolução, acompanhei inclusive a passagem de testemunho do Michael Blandy para o Chris Blandy, com quem me dou muito bem com os dois, e tive o privilégio de ser convidado a reescrever a história da família Blandy, não é? Desde o Sr. John Blandy, há 200 e tal anos, não é? Para um vídeo que foi feito, o vídeo da passagem do testemunho que eu fiz a voz off, etc. Deu-me um imenso prazer. Pá. E quando a empresa que fez isso disse ao Michael Blandy e ao Chris, olha, nós estamos a pensar em contratar o José Silva. E eles disseram assim, o Michael disse assim, José Silva, eles conhecem a história da família, conhecem as gerações, conhecem os filhos, etc. Sabes que eu vou ao Funchal e a minha peregrinação tem a ver com a passagem pela Blandy, é obrigatório ir, pá. Naturalmente. É obrigatório. Naturalmente. Obrigado, Zé. Francisco, está aí o João Gira.
Está aqui comigo, está Ou aqui já. ainda está acordado? Ainda está acordado? Estamos aqui todos. Olá, João, bem-vindo. Além de mim, também está aqui o nosso diretor comercial, o Nelson Calado. Também, portanto, está aqui uma comissão. Está a Madeira muito bem representada. Ô, João, eu queria aproveitar aqui a oportunidade de estares aqui connosco. Tens aqui a responsabilidade do marketing e vendas, não é? Também em Portugal continental, sim. Exatamente. E queria até que fizesse aqui também um balanço, um bocadinho, como é que é percepcionado, não é, em Portugal, o vinho Madeira, não é? Nós somos um país, assim, um bocado, uma coisa justa, para o vinho do Porto, a gente vai ao supermercado, aquilo está cheio de vinhos do Porto, os mais baratuchos, e não tiramos o melhor partido daquilo que são um LVB, um colheita, um vintage, e a mesma coisa, presumo que pode acontecer com a Madeira, ou seja, mas não sei, como é que tu percepcionas isto do mercado? As pessoas bebem, percebem o vinho Madeira, porque, por exemplo, no vinho do Porto há sempre muita confusão, não é? O Ruby, o Tawny, não sei o quê, uma coisa sempre um bocadinho dos ingleses, não é? Meio elitista. Não tem grande dificuldade se for explicado, não é? Mas é aquilo que eu sinto como consumidor, não é? Quando vou à casa de amigos ou de familiares, há sempre esta dificuldade das pessoas perceberem, entenderem e apreciarem uma coisa em condições. Como é que tu sentes isto aqui, que tens, claro, esta overview de Portugal? Bom, normalmente o que eu ouço mais, a maior parte dos comentários que eu ouço é que se vê muito pouco vinho da Madeira. Como a engenheira Francisca acabou de dizer, nós temos 400 hectares de vinha para 7 produtores, portanto dá para ter ideia da dimensão da produção da viticultura na Madeira. Normalmente, quando nos perguntam porque é que há pouco vinho da Madeira, eu dou sempre o exemplo: por cada 100 garrafas de Porto e de Madeira que são produzidas, Madeira representa 3,6%. Portanto, é esta a escala e, portanto, obviamente, onde se vê muito mais garrafas de vinho do Porto do que de Madeira. Por outro lado, o Madeira, ao ter os vários estilos, o seco, meio doce e doce, acaba por ter uma versatilidade muito grande em termos de harmonização gastronómica, e isso é uma grande vantagem. Por outro lado, tem sido uma satisfação poder observar que o consumo de vinho da Madeira tem vindo a aumentar ao longo dos anos e, portanto, acaba por ter fãs incondicionais de Madeira e que acabam por consumir e acabam por ser muitas vezes eles os embaixadores do vinho da Madeira e vão promovendo e vão divulgando. Obviamente nós tentamos fazer o melhor que podemos do nosso trabalho, mas, por exemplo, está aqui o José Silva presente, melhor embaixador que ele é impossível, mas obviamente há muitos outros, há restaurantes, há garrafeiras que muitas vezes acabam por recomendar o vinho da Madeira e muitos produtores de vinho dizem que acaba por o vinho da Madeira ser dos melhores vinhos que existem e que permite ter realmente um leque de harmonização muito grande, desde os cereais com umas amêndoas salgadas de entrada, um verdelho com um foie gras, ou com o Francisco está aqui ao lado, tem uma centena de pairings, de harmonizações, mas realmente tudo o que seja condimentado, tudo o que seja com caril, funciona muito bem com os verdelhos. Depois os bois, portanto o boal acaba por ser, se calhar, o estilo meio doce, o mais consensual de todas as castas, e aí consegue combinar desde o chocolate amargo com o queijo, com sobremesas que não sejam muito doces, como um leite creme ou como uma tarte de maçã, e depois os malvazias para a nossa doçaria conventual, que realmente funciona muito bem. E ainda esta quinta-feira estive no Alentejo, onde tem obviamente uma doçaria muito à base da gema de ovo, açúcar e amêndoa, e que obviamente funciona muito bem com os nossos malvazias. Porquê? Porque o teor de açúcar equilibra com o teor de açúcar da sobremesa, e depois tem a acidez e a complexidade do vinho da Madeira que o torna, eu costumo dizer, se tivermos uma unidade de Madeira e outra unidade de sobremesa, o somatório dos dois
é mais do que 2. Portanto, é superior, porque realmente é muito, muito agradável e daí também fico muito satisfeito de ver que o consumo de vinho da Madeira tem vindo a aumentar e nós também temos vindo a privilegiar o mercado nacional com a disponibilização de vinhos datados, porque realmente há procura. Então, nesta altura do ano, obviamente, é algo que se nota e que nos deixa muito satisfeitos. Isso é normal. Eu acho que se calhar as pessoas não associam tanto a coisa da casta em função do grau de doçura, não é? Se calhar um terranteza, um boal, uma coisa, se calhar as pessoas não, a maior parte das pessoas não tem essa... Sérgio, é uma educação, não é? Como no vinho sim. do Porto, digo eu. Sérgio, deixa-me acrescentar uma coisa em relação a isso. Como eu te disse, quando em 2019 eu montei a Rota dos Vinhos da Madeira para a Secretaria Regional, ia continuar o programa em 2020 e 2021 e íamos levar à Madeira um grupo de jornalistas e bloggers para entenderem, conhecerem a rota, entenderem melhor os vinhos da Madeira e depois íamos fazer no continente, percebes, ações junto aproveitando instalações das escolas de hotelaria do Porto, Lisboa e Algarve, estás a perceber, Faro, para convidando extensões, convidando donos de garrafeiras e chefes de cozinha, percebes, para entender melhor o que são os vinhos da Madeira e as suas potencialidades. Isso que tu disseste é importante, é isso que, mas depois veio o Covid, não é? Ou seja, ainda não se pôde retomar isto. Por outro lado, o trabalho que o João faz e outros fazem da Madeira no continente é notório, percebes? Mas eu vou retomar a ida à Madeira com as canções, vou retomar isso já para o ano, mas era muito importante que se fizessem isto que o João Gira disse, que se fizessem refeições completas, e o Chico tem muita experiência nisso, eu fiz várias na Madeira com ele, refeições completas só com vinho de Madeira, percebes? Pronto. As surpresas são mais que muitas, percebes? Pronto. Com vinho do Porto é mais vulgar fazer com vintage ou com tónicos, percebes? Pronto. Eu como muitas vezes umas perdizes com vintage, estás a perceber? Mas com Madeira não, é pena. E há ligações extraordinárias, portanto, era engraçado fazer isso, mas era muito mais importante, eu vou lutar para que isso seja possível, motivar grandes chefes portugueses, percebes? A irem à Madeira, visitarem e conhecerem o potencial dos vinhos de Madeira, também para incluir nas refeições, ou pelo menos para ligar com alguns pratos. Um restaurante com estrelas Michelin português pode ter aqueles menus de degustação e num prato, pelo menos, ou em dois, incluir o vinho de Madeira. Vou-te dar um exemplo. O João falou nisso, e muito bem, que é foie gras com certos vinhos de Madeira, não é? Com um verdelho, foie gras. Olha, uma vez o Pedro Nunes do São Gião, foie gras fresco, com nozes moídas por cima e com um verdelho Madeira, pá, levemente refrescado. Opa, eu diria, bateu-se completamente com o seu terreno, pá, perfeitamente em termos de harmonização, percebes? Portanto, e esse trabalho ainda está por fazer e tem a ver com os chefes de cozinha. Os grandes chefes têm que acordar e querer conhecer melhor essas harmonizações. Temos que democratizar, só dizer, temos que democratizar de alguma maneira, porque às vezes, pronto, as pessoas não podem sentir, as pessoas estão sem saber, não é? Não podem sentem mais dificuldade em escolher e em ir por esse caminho, não é? Exato. Eu do Porto eu domino bem, não é? O Porto, porque estou aqui ao lado, já fiz não sei quantas provas e isso tudo, e digo eu e comparo com muita gente à volta, não é? Vindo do Porto. Pois é fácil entender as categorias, o Ruby, o Tony, o LVV, o Vintage, é muito fácil. A mesma maneira que é fácil como vocês estão a explicar, não é? As castas, o canteiro, a estufagem, gosta mais doce, menos doce, os 5 anos, os 10, os 20, os 30, pronto. E aí a pessoa escolher o estilo e a carteira, não é? Dando estilo versus o dinheiro que tem para gastar, não é? É muito fácil. Mas não, desculpa interromper, eu queria só dar esta nota porque eu acho que é importante. Eu ia só dar uma nota de que o Francisco ainda recentemente teve no Yetman num jantar de princípio ao fim com vinhos Madeira. Eu, como disse, na quinta-feira, exatamente, muita experiência. Já fizemos jantares na Tasca do Celso, na Mercearia Gadanha, este fim de semana no Pátio Real. Portanto, ou seja, temos vindo a fazer, na feitoria, temos vindo a fazer esses jantares com vinho da Madeira, do princípio ao fim, e permite-nos verificar que realmente não é necessário beber tanta quantidade, porque o vinho, obviamente, tem uma concentração bastante elevada e tem um fim de boca bastante prolongado, muita complexidade. E álcool. E álcool, e portanto podemos beber mais água e obviamente ir acompanhando com o vinho da Madeira, e é realmente uma experiência única e que tem dado os seus frutos.
Ok. Parece-me bem. Eu acho que tem que se fazer mais isso. Antes da gente passar aqui para hoje vamos provar dois vinhos, um fortificado, mas antes do fortificado eu queria falar do vinho de mesa, porque temos aqui também, eu acho que faz todo sentido, ou seja, na minha cabeça isto é, a acidez que o vinho de madeira tem, generoso, não é normal, que o Francisco enalteceu várias vezes aqui neste live, faz todo sentido que também, obviamente, a base, que seja um vinho de mesa, saiam coisas em condições, não é? Isso é óbvio, e com as características e particularidades do solo, de que falou e da casta, isso tudo. Portanto, nasceu este Atlantis Reserva, que é um verdelho, que nós estamos aqui a provar, que eu vou mostrar, Eu de só quero dizer que, 2020. Força. exatamente, esse era como os navegadores vinham à ilha quando vinham das Canárias. Isso era como, porque os mapas eram em vez de serem na horizontal, eram na vertical. Eles retratavam como vinham no horizonte da ilha. A ilha era vista assim quando vinham do sudoeste. Qual foi o primeiro ano deste vinho, Francisco? Vocês fizeram O isso? primeiro ano desse vinho do reserva foi 2017, mas deixe-me dizer que o primeiro vinho de mesa que eu fiz com o António Cerodo em 1991 e lançamos o Rosé em 1992. Portanto, com tinta negra, na altura toda a gente dizia mal da tinta negra, mas nós sentíamos, eu entrei em 89, 90, nós sentíamos uma terra de turismo, uma região de vinho, o único vinho que tinha para oferecer era o vinho de produtor direto. No fundo, porque também a gastronomia não era muito rica. Usava-se muito vinagre, muito sal. Então, os vinhos que tinham para oferecer eram os vinhos dos lavradores, que já tinham 1,5 grama de acidez volátil passado 3 meses. Não? Que era vinagre com vinagre, a coisa marchava. Não? Mas quando surge esta nova vaga de nova gastronomia, digamos assim, houve necessidade de fazer alguma coisa com alguma qualidade. E então nós, numa primeira análise às uvas, achamos que o rosé, e ainda hoje continua a ser, o vinho com maior potencial face, digamos, à produção de uvas que nós temos aqui na Madeira. Porque eu devo confessar, para fazer este reserva, este é um vinho parcela única, que vem de uma vinha, que são as vinhas perdidas da Feijão da Ovelha, fica na Meloeira da Feijão da Ovelha. Este é um nome esquisito, mas fica na zona oeste, na zona mais quente da Madeira, que é para lá da Ponta do Sol. Ponta do Sol é a zona mais quente e mais concorrida da Madeira. São terras que sofrem uma pressão demográfica e agora dos Golden Visas enormes. Toda a gente quer vir morar para a Madeira, comprar terrenos aos viticultores e construir casas de televisão com piscina, não é? Com vista para o mar. E uma das nossas grandes tarefas e responsabilidades é politicamente conseguir, no fundo, gerir o que nos resta de vinhas de maneira a que não sejam absorvidas pela construção civil e por isso é agora, felizmente, agora com a nova secretária, por exemplo, nós não tínhamos cadastro em 6 dos 12 concelhos da ilha. Para terem uma ideia, ainda os terrenos eram um amigo meu, por exemplo, no norte, tem o livro que era do avô, diz, olha, o teu terreno vai desta pedra àquela árvore, era assim o cadastro. Portanto, neste momento isso está a ser retificado e vamos conseguir preservar alguns solos para vinha e isso é fundamental para o futuro, porque, como sabem, temos o exemplo da Grécia nos últimos 10 anos, perdeu 80% das vinhas. Pois foi. Como sabe. São 3.500 garrafas, não é? São 3.500 garrafas. Sim, tem várias coisas que eu gosto. Vem de uma vinha muito pequena, da casta verdelho. É um verdelho muito especial, é um verdelho com mais de 40 anos, plantado por um indivíduo, viticultor e amigo, que veio da África do Sul, um ex-imigrante, que voltou à sua terra, à Raposeira, na Meloeira, na Feijão da Ovelha, e plantou esta vinha há cerca de 45 anos, e as uvas são excepcionais, completamente diferentes de todas as outras verdelhos. E então eu e o Rui Reguinha achamos que estas uvas teriam potencialidade, se quiserem, isto pode ser um bocadinho uma ambição,
como nós dizemos na Madeira, um bocadinho de cagança. Mas nós queríamos, a nossa ambição era fazer um grande branco na Madeira. E um grande branco na Madeira à moda da Borgonha. E então, o que é que nós queremos fazer? Um vinho de parcela única, que vem de uma região específica, com microclima específico, com solo muito específico, de aluvião, ou de creeping, se quiser, em que produz estas uvas que são completamente diferentes das outras produzidas noutras áreas geográficas. São uvas que são apanhadas com 12 graus, imaculadas, não há um bago que tenha uma uva ou demasiado madura ou não, são escolhidas meticulosamente. E depois fazemos, no fundo, o que nós chamamos, depois as uvas são prensadas e fazemos o mínimo de mobilização possível. 80% deste vinho é fermentado em cascos François Ferrer, de 500 litros, em que há sempre uma barrica nova e há as barricas de 3 anos. E 20% disto... Não se sente muito, a barrica está bem integrada, não se sente. Só se consegue sentir se você deixar a temperatura subir mais de 16 graus. Mas isto também é um vinho para não se tomar muito frio. Não, sabe-se que passou por barrica, mas estou a dizer, não é uma madeira impositiva, não é uma coisa... Nós não queremos, digamos, vender madeira, não queremos isso. Pensamos num grande branco, e então este é um vinho, temos que andar com o vinho nos braços, digamos assim, em que nós deixamos só as borras finas, e com essas borras finas, depois de ocorrer a fermentação, nós começamos a fazer, tanto no casco como nos cascos, como no inox, onde estão os 20% deste vinho, nós fazemos uma batonagem que vai reduzindo em número de batidas e de séries por semana durante 6 meses. Para quê? Para conseguirmos, no fundo, extrair o máximo das uvas. Como sabem, o vermelho... Mais untuosidade. Este é um vinho, para um vinho madeirense, tem uma grande boca, tem um extrato seco enorme. O que é que queríamos fazer? É um vinho para quase uma carne branca, digamos assim. Queríamos fazer um vinho ao estilo da Borgonha. Tem complexidade, tem fruta, tem um toquezinho de madeira mascabê e tem a casta verdelho. Como sabe, a casta verdelho da Madeira só existe. Certo. Satélites na Madeira, em Canárias, nos Açores e na Austrália. Não em mais parte do mundo nenhuma casta que se chame Verdejo ou Verdizio ou outro tem a ver com esta casta. Acho que é uma casta que tem aromas primários muito interessantes. Os aromas primários desta casta já não aparecem aqui. A casta cheira quase a ananás, se quiser, e a maracujá misturado com os aromas primários, e depois evolui, no fundo, para um género de uma toranja e um toquezinho de pitanga, quase. A pitanga é o que nós chamamos a sherry, a Brazilian sherry. É mais cítrico, é cítrico, mas ele é todo delicado e não é nada exuberante. Tem muita frescura e acidez. Era ter um produto de alta qualidade e distinto aqui na Madeira, e então concebemos este vinho e estamos a fazer com sucesso. Temos este de 2020, já fiz o de 2023, está a ser feito, não é? O vinho depois é engarrafado 9 meses depois da fermentação e fica mais 9 meses em garrafa. Só depois é que vai para o mercado. Porque para nós está muito bom, está muito bom. Muito está obrigado. Muito bom, Zé. Obrigado, Elzé. Tu conheces bem o vinho. Eu acho que o vinho da Madeira é mais conhecido por vinhos generosos, não é? Isso é um facto, não é? Ninguém associa a vinhos de mesa, mas tem aparecido projetos como a Ilha, por exemplo, também que são vinhos. Sim, tem aparecido vários. Terras da avó, do avô. Tem um espumante fabuloso, por exemplo, também. Tipo Terra Bona, agora lá no norte. Mas mesmo assim são poucos, não é? São poucos, até já há 2 espumantes. Há um, Terras do Avô, já há uns anos que tem ganho prémios. E agora já há um outro, o Jorge lá em cima tem um espumante que eu ainda não provei, que ele penso que ainda está a estagiar,
Sim, mas portanto, ou seja, há vinhos muito interessantes na Madeira, sobretudo brancos e rosés. Os tintos são mais complicados, não é? Embora realmente, claro, a Madeira continue a ser e continuará a ser sempre mais conhecida pelos licorosos, percebes? Pá. Agora, gosto muito dos vinhos de mesa da Madeira. Quando os comecei a descobrir, acho que tem coisas especiais. Este do Atlântida, eu sou fã, assisti às cenas deste vinho e tenho acompanhado sempre os lançamentos e bebido, claro, obviamente. Mas continuo a ser sempre um grande apaixonado e um fã dos vinhos de Madeira, dos licorosos. Pá. E outra coisa que os produtores da Madeira fizeram aqui há uns anos muito bem, como o Chico já disse hoje, como é que se chama a casta mais plantada? Pá, agora O verdelho. Não. Tinta negra. Tinta negra, que são 90 e tal por cento era uma casta mal amada, realmente. Mas houve uma grande luta dos produtores e hoje eles já engarrafam vinho licoroso de tinta negra. E, pá, são bestiais, pá, e permite uma outra coisa. O acesso, a acessibilidade da malta mais jovem, porque são vinhos mais jovens, com 3 anos, mais baratos, mas que já dá uma ideia rigorosa do potencial. E eu lembro-me que a primeira vez que fui filmar à Madeira, os meus colegas foram no dia anterior e ouviam-me falar muito do vinho Madeira, não é? Opa, eu fui no dia seguinte, já não sei porquê, quando cheguei, diz-me o meu jornalista, o Carlos Romero, Zé Silva, você falava tanto, pá, ontem no restaurante, disse, eu já sei o que isso aconteceu, ofereceram-nos vinho daquele empalhado, vocês não podiam ter visto isso, porque eram coisas horríveis, estás a perceber que se faziam, e que hoje, pá, está praticamente ultrapassado por esta luta que houve dos produtores de vinhos licorosos, e hoje tu podes comprar numa garrafeira, ou até mesmo no supermercado, um vinho de 3 anos, percebes, um Tinta Negra, pá, ótimos, pá, eu tenho sempre em casa, percebes, pá, e não é para temperos, é para beber, percebes? Pronto. E portanto houve realmente esta evolução. O que se passava com o Tinta Negra, para já diziam que o Tinta Negra era um cruzamento de Pinot Noir com Grenache, e não é nada disso. O nosso grande especialista descobri realmente o que há a casta, eu cheguei a mandar para lá para 2 portos e depois plantaram lá. Depois constatou-se que esta casta não é mais nem menos do que a casta molar. Era uma casta que foi introduzida como existe em Sintra, não é? Em Colares. Sim. É o ramisco e o molar. E porquê veio para a Madeira o Tinta Negra? Porque foi plantada nas areias do Porto Santo. Lá está a Sintra, as Anhas do Mar, molar. Os agricultores, ao verem a grande produção por metro quadrado, trazendo para terrenos muito férteis, aquilo produzia uvas por todo o lado. O Tinta Negra chega a produzir mais de 30 toneladas, com a escassez dos terrenos. O que é que nós fizemos no fundo? Disciplinar um bocado a produção. Quando nós reduzimos a produção por hectare, a qualidade das uvas está lá, mas isto é transversal a qualquer casta. Qualquer casta que dê 30 e tal toneladas, nunca se vai tirar grandes vinhos dali, não é? É natural, é até disciplinar. Certo. Chico, e agora? Francisco, desculpa, deixa-me dizer isto, e no Porto Santo, as castas que hoje lá existem são plantadas como em colares, pá. Junta areia, baixinhas, põe exatamente como se faz, pá. É giríssimo, pá. Eu quando vou para o Santo realmente adoro ver aquilo. E o vinho, o branco tem salinidade, mas isso também é óbvio, dar essa nota, porque ele tem, sim. E o próprio verdelho tem muito ácido sucínico, como sabe, dá muitas notas de salinidade para além dos sais minerais que ele tem. Exatamente. E agora vamos aqui terminar em grande, não é? Este é um colheita de 2010, lá está um vintage bebê. Daqui a uns 10, 15 anos vai ser vintage alfarrasqueira. Neste momento é um vinho que tem 12 anos de envelhecimento. Só e que está escrito aqui, está escrito atrás, desculpe interromper, que está escrito exatamente o que está a dizer, que está 12 anos em canteiro. Eu estava a ler em inglês, mas tem português em cima. Desculpa, estava aqui a ler a meio. Sim. Durante 12 anos em cacho de carvalho americano no sistema tradicional de canteiro. Sim. Esse é um vinho já bastante distinto. Meio doce 2010. Explica também que é meio doce, lá só que estávamos a falar um bocadinho. Explica, não é? O que é que quer dizer meio doce? Meio doce são vinhos que têm, em média, 90 a 95 gramas de açúcar por litro. Portanto, mas esta é a casta menos ácida da Madeira, porque esta casta só se consegue produzir na Calheta, que é a zona mais turística da Madeira neste momento. Lá está, temos 15 hectares desta casta, não temos mais.
e está muito ameaçada. Metade das vinhas tem placas da Remax, passa publicidade, e das outras agências, não é? E então, esta é uma luta que nós estamos aqui a tentar manter. Felizmente têm vindo uns estrangeiros e têm comprado essas vinhas e mantêm essas vinhas, apesar de construírem as suas casas, não é? Isso é muito bom. O vinho Boal na Madeira, o que chamamos Boal é o que tem no Douro chamado Malvasia fina. Malvasia fina, É a mesma casta, só que tem características completamente diferentes aqui na Madeira. Sim. Como vê, ele tem aqui, apesar da doçura, você tem aqui quase 7,5 de acidez fixa. Ui, nota-se. Eu estou a Por prová-lo, outro nota-se lado, mesmo. são vinhos com mais de 25 gramas de extrato seco. Se você eliminar todo o líquido e os açúcares, ainda fica com um montinho de 25 gramas de extrato de polifenóis, sais minerais, que nós chamamos as cinzas, não é? Portanto, e este Francisco, o copo é este? O copo não é este, não? O copo é mau. Este é o copo, o nosso copo. Eu por acaso tive o privilégio de estar com o Jorge Riedel em Kufstein para conseguir. Este não, foi não? Não, eu geralmente, eu vou-lhe dizer, para estes vinhos, até 20 anos, este copo dá perfeitamente, que é o copo Vintage do Porto, do César Vieira, é perfeito. Okay. Foi o copo que ficou em primeiro lugar em prova cega, mesmo na Riedel, para desgosto deles. Boa. O copo ideal, teoricamente, nós só temos aromas quaternários para cima no vinho. No fundo, o que é? É uma lâmpada sem rosca. Qual é o copo mais parecido com uma lâmpada sem rosca? São os copos, passa a publicidade, da Riedel, os da Aquavit. Se reparar, é uma bola com uma chaminé. No fundo, você mexe e os aromas, a complexidade. Posso lhe dizer que neste vinho, em cromatografia, você detecta mais de 300 aromas. O nosso nariz vai buscar 20 e tal. Só para lhe dar uma ideia da complexidade disto. Porque você tem o etanol, tem aquelas notas de oxidação do álcool que nos lembra brandy velha, aguardente velha, depois tem aqui muitas notas de torrefação de bolos muito ricos, tem gengibre, tem a folha de tabaco, tem a tarte tatin, tem tudo isso aqui no meio. Uma particularidade desta casta, a baunilha. Porque que o Boal aparece sempre grandes picos de baunilha, nós não sabemos. Mas um dia haveremos de saber que não faço outra coisa. Do carvalho americano, não é nada, não tem nada a ver com o carvalho americano, não. Não tem nada a ver com o carvalho americano, nada. Porque a maior parte destas barricas, as últimas barricas que foram compradas para Blânia foram em 1950. Portanto, então já tem barricas com mais de 100 já não tem nada. Sim. Nós ainda temos os 4 tanueiros, não é? Que têm trabalho até 3 mil, não é? Portanto, eles, todos os dias eles estão a reparar, têm um estoque de 2 milhões de aduelas e um estoque em barricas de 650 litros, 2 milhões e 200 mil litros. Só para lhe dar uma ideia, portanto, são vinhos extremamente ricos, são quase vinhos de meditação, como a gente diz, para tomar devagar. É muito longo. E é muito longo, Francisco, eu estou aqui a ouvi-lo e ainda tenho o vinho na boca, e o Francisco já falou para aí há 2 ou 3 minutos, e eu tenho ainda o vinho na boca, não é? E, portanto, costumo dizer que o vinho da Madeira com mais de 10 anos não é para malta estressada. Isto é para tomar devagarinho. Os comerciais não gostam muito disto, não é? Mas é a verdade. João Gira, está aí o João. Queria só fazer aqui uma pergunta ao João. Já foi embora? Ele já está aqui. Antes de terminarmos, uma coisa duas perguntas muito rápidas. Uma, o PVP deste vinho que estamos a provar, que é o 2010, desculpem, Boal, tem mais que 10 anos. O 2010 mais do que 10 anos. Sim, tem 12 anos. Tem 12 anos, a 2010. E o PVP, e a outra pergunta é, quanto tempo é que uma garrafa de vinho Madeira, depois de aberto, nós podemos manter, não é? E beber durante quanto tempo? Bom, mas acho que aqui ao meu lado está o Francisco. Não, mas isto é uma pergunta de um consumidor ao João, não é? Uma pergunta de como se eu estivesse numa garrafeira, não é? Em termos comerciais, nós recomendamos, obviamente, que ao abrir a garrafa, e uma vez que, como o Francisco há pouco já referiu,
todas as moléculas estão saturadas de oxigênio, portanto, o problema da oxidação não se coloca. Mas nós, garantidamente, 6 meses não há qualquer problema em termos obviamente temos que pôr a rolha na garrafa, mas não há qualquer problema. E eu tenho garrafas abertas em casa com 8 anos e a qualidade não está inferior. Portanto, obviamente, temos que tê-las com uma temperatura constante, uma temperatura não muito elevada e obviamente protegidos da luz solar, que acaba por poder deteriorar algo, mas isso é comum para qualquer vinho, portanto aí faz todo o sentido, sim. Ou seja, eu já tive vinhos Madeira com 2 anos abertos, 2 anos abertos, e é impecável. Obviamente, eu estou a falar de 8 anos, é um frasqueiro, e portanto acaba por obviamente ter essa capacidade, porque passou bastante tempo. PVP. Nós aqui estamos a falar no colheita em cerca de 110 euros e o Atlantis Reserva em 46 euros. Portanto, este é o preço que está no mercado e obviamente nós estamos com o Atlantis a ser comercializado através da Heritage e a marca Blandis e todos os vinhos da Blandis com a Portfólio Vinhos. E, portanto, através desses 2 distribuidores estamos a cobrir o mercado todo nacional e poderão encontrar estes vinhos nas melhores garrafeiras, porque temos-los presente. E este ano, particularmente os colheitas, temos uma boa alocação para Portugal continental e, portanto, não será tão difícil de o encontrar realmente nas boas garrafeiras, de norte a sul do país. São umas prendas bem giras. Quem quiser me oferecer ou oferecer a algum familiar ou a mim, parece muito bem. E são preços, temos que ver a intenção, é um vinho de 2010, não é? E com esta complexidade toda são preços bem acertados para aquilo que é a qualidade de um produto. Exatamente, não pode, tem que ter um preço que justifique esta complexidade toda. Eu acho que para mim está tudo bem. Antes de terminarmos, queria-vos lançar aqui um desafio aos 2, 3, que é escolherem, estamos agora a chegar aqui ao jantar, não é? Como aproximamos do jantar, fazer aqui um pairing para cada um dos vinhos, pode ser o João e o Francisco, assim uma comida, escolha para cada um dos vinhos, e para o Zé, deixava uma música, porque eu sei que o Zé, muitas vezes nas nossas conversas, almoços e jantares, ele diz-me, isto ia bem, era com uma música. Nem muitas vezes o vinho, por ser muito bom, nem precisa de nada para acompanhar em termos de comida. E, portanto, deixava aqui em 2 ou 3 minutos este desafio, se puder ser a vocês os 3, pode ser? Claro que sim. Claro que sim. Francisco. Força. Bem, o Atlantis, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma galinha caseira recheada com o recheio da avó. Para mim é o prato ideal para este vinho branco. Para este boal, eu escolheria claramente uma tarte tatin, daquelas invertidas, que a maçã frita na manteiguinha ali, e depois era o que eu escolhi, com maçãs ácidas, como é lógico. Este é o meu primeiro pensamento. Muito bem, parece-me bem. João. Estou aí daqui a um bocado, apanho já o primeiro voo, está bem? Olha, Sérgio, eu já tinha uma música aqui acertada por uma razão muito simples. O Francisco, acho por 2 razões. O Francisco falou que estes vinhos são vinhos de contemplação e eu concordo em absoluto. Mas sabes que disse que há um continente perto da Madeira, o Atlantis, não é? O continente Atlantis. Então eu beberia este vinho, mais logo, ali em frente à minha lareira que já está acesa, que hoje aqui está muito frio, como sabes, e ouvir a música Atlantis de Donovan Philip Leach. The Continent of Atlantis. Muito um grande bem, abraço ao João Giro, um grande abraço ao Nelson. Francisco, aquele abraço apertado para ti. Um grande abraço e umas boas festas. Em janeiro estou aí. Festas aqui na Madeira, em janeiro estou aí contigo, está bem? Cá estaremos. Temos que marcar isso. Obrigado, temos que marcar isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Um abraço e boas festas para a família e amigos. Obrigado, para vocês também. Igualmente, um grande abraço e parabéns. Obrigado. Obrigado. Até breve. Obrigado.